Olá, amores! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais da classificação dos sistemas também, tá? No vídeo passado eu queria ter falado sobre isso, acabei não comentando, então tô trazendo aqui nesse vídeo um pouco dessa ideia das classificações. Quando você resolve um sistema utilizando o método gráfico, né, você pode classificar esse sistema. Pra Ju, como assim classificar? Galera, nem sempre o seu sistema ele vai ter uma solução que é possível para as duas equações, tá? Então o sistema ele pode ser classificado de três formas, como determinado, né? A gente diz que esse sistema ele é possível e é determinado. Então o que acontece quando o sistema ele é determinado para Ju? Ele tem uma única solução comum, né? É o caso dos sistemas que a gente tem trabalhado, é o caso do sistema do vídeo que já foi feito, né? Quando você encontra um par ordenado, que é uma solução ao mesmo tempo, né, das duas equações no sistema, a gente diz que esse sistema ele é determinado. E aí, neste caso, as retas são concorrentes. Como assim, Proju? Assim como a gente fez no vídeo anterior, e eu vou fazer aqui um exemplo agora para que vocês possam perceber isso, tá? Mas quando as retas, né, quando você constrói as retas e elas são concorrentes, elas se cruzam em um ponto, significa que esse sistema ele é determinado, tá? Então, dessa forma, né, a gente diz que existe uma única solução comum para esse sistema. O sistema ele também pode ser chamado de impossível. O que acontece quando ele é impossível? Ele não possui solução. Então, não tem par ordenado que seja a solução ao mesmo tempo das duas equações. Você pode até achar par ordenado, que é a solução da primeira equação, par ordenado, que é a solução da segunda equação, mas você não vai achar um par ordenado que seja a solução ao mesmo tempo das duas. Então, nesse caso, a gente chama o sistema de impossível, tá? E quando você fizer a construção dos gráficos das retas para cada equação, elas vão ser retas paralelas, que não se cruzam, que não se tocam em nenhum ponto. É justamente por isso que no caso do sistema impossível, né, essa situação não tem um par em comum, porque não tem um ponto de encontro entre essas retas, certo? E além disso, o sistema ele pode ser indeterminado. O que acontece quando o sistema ele é indeterminado? Ele possui infinitas soluções, ou seja, não tem uma solução única, né, para aquelas duas equações. Então, quando você tiver as duas equações e não tiver uma solução que seja única, que sirva para as duas, ele é um sistema indeterminado, não tem uma solução única possível, né? E neste caso, as retas elas são coincidentes. Para Ju, como assim retas coincidentes? Gente, é quando a reta fica uma em cima da outra, porque significa, nesse caso, né, que as infinitas soluções, elas geram, né, as duas equações, elas geram as mesmas soluções, várias soluções infinitas, né, que servem para as duas. Então, as retas, elas ficam uma por cima da outra no gráfico, tá bom? Vamos ver mais um exemplo aqui. Para Ju, como é que eu classifico? Como é que eu sei quando eu tenho que classificar? Galera, basta que você faça essa representação gráfica. Depois de fazer a representação gráfica, que você analisar o seu gráfico, você consegue identificar se o sistema ele é determinado, se o sistema ele é impossível ou se o sistema ele é indeterminado, certo? Vamos resolver mais uma questão aqui, tá? Esse sisteminha que tá aqui na minha tela de trás. Deixa eu colocar a minha tela maiorzinha, que aí vocês podem ver melhor, tá? Lembrando, eu vou pedir desculpa para vocês aqui que os meus pilotos estão meio fracos, tá? Mas acho que vai dar para ver bem aí. Tá bom? Vamos lá. Lembrando do que a gente já viu, né, sobre sistemas de equação do primeiro grau com duas incógnitas, já vimos o método da substituição para resolver. Não é o que vamos utilizar aqui agora, vamos utilizar a resolução através do método gráfico. O que é que consiste o método gráfico? Vamos construir, né, gráficos para cada equações, né, para cada equação, desculpa. Vamos construir uma reta, né, que represente cada equação desse sistema. E aí depois que a gente vai verificar quem é essa solução, tá? Então eu vou construir uma reta para esta equação, né, que eu botei a minha tabelinha aqui do lado só para ajudar na minha construção, e vou construir uma reta para esta equação. Essas tabelinhas não são obrigatórias, mas elas te ajudam a organizar os seus cálculos, tá? Para você encontrar o par ordenado. Proju, como assim? Por exemplo, um par ordenado que eu gosto de usar, todo mundo já sabe, um valor que eu gosto de supor, né, é o x. Então, se eu supor x para... É o x. Então, é o zero, galera. Foi mal, é o zero. Se eu supor zero para o valor de x, o que é que acontece? Né? Eu gosto de usar porque eu acho que fica sempre fácil. Então, se no lugar de x, né, eu faço a suposição de que o x é zero. Então, quando o x é zero, nesta equação, o que é que acontece? No lugar do x entra o zero. Então, fica 4 vezes zero menos 3y igual a 6. 4 vezes 0 dá 0, né, galera? Não vai mudar em nada nessa equação. Então, eu fico aí com 4 vezes 0
menos 3y é igual a 6, então a minha equação ela é apenas menos 3y igual a 6. O que é que acontece aqui agora? Menos 3y é igual a 6. Então, eu pego 6 e divido por menos 3, né? Quem é 6 dividido por menos 3 vai dar menos 2. Então, o meu y, ele é igual a menos 2. Quando o x é 0, o meu y ele é igual a menos 2. Tudo bem? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho dessa linha da minha tabela, tá? Gente, aquela ideia, né? A tabela ela é só para te organizar, tá? Então, pra Ju, eu não fiz a tabela, tem problema não, tá? Deixa eu só passar um traço aqui. Aí, aqui o par ordenado, ele vai ser o par ordenado 0 e menos 2, certo? Que eu vou chamar de par ordenado A, tá? Então, a letra A é um ponto para indicar esse ponto no meu plano cartesiano, tá? Vou chutar agora um outro valor aqui qualquer. Pra Ju, como é que você faz? Você chuta qualquer valor? Sim, gente, é qualquer valor, tá? Eu encontro outro ponto, tá? Eu gosto de usar 0 e 1, porque eu acho que são valores pequenos, acho que facilita, tá? Então, eu vou botar x igual a 1. O que é que acontece quando x for igual a 1 nessa equação? A minha equação vai ficar 4 vezes 1 menos 3y igual a 6. Tudo bem? Eu preciso agora resolver esta equação. Tô vendo que esse espaço está apertado? Vou puxar uma setinha aqui para resolver essa equação aqui embaixo, certo? 4 vezes 1 é 4, menos 3y igual a 6, ok? Então, fica menos 3y igual a 6 menos 4, menos 3y igual a 2. Então, y é igual a menos 2 terços. Para Ju, pode ser fração? Claro que pode. Deixa eu melhorar minha tela aqui, agora que eu tô vendo que ficou meio cortado. Então, y é igual a menos 2 terços, tudo bem? Aqui o que a gente utilizou, gente, é o princípio básico de equação, né? Aquele que você já tem que estar craque. Para Ju, eu ainda não tô, o que é que eu faço? Preciso, então, rever os outros vídeos que já tem explicando, né? Como resolver uma equação, por que aqui ficou menos 2 terços, né? Você pode pensar que você passou menos 3 para lá dividindo, tá? Aqui é menos 2 terços, tá, gente? Sei que a visualização não tá das melhores hoje. Então, aqui o meu valor de y é a fração menos 2 terços. Para Ju, eu preciso colocar em forma de decimal, não é obrigado. Então, o meu segundo ponto é o ponto 1 e menos 2 terços. Eu vou deixar na forma de fração mesmo, que é o que eu chamei de ponto B. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou lá para o GeoGebra. Eu não gosto de usar o GeoGebra, eu quero fazer o papel milimetrado, tem problema? Não, tá? Mas já disse para vocês, acho que o GeoGebra é muito mais fácil. Então, a gente vai aqui no GeoGebra, tá? Colocar esses meus pontinhos aí. Deixa eu só melhorar aqui. Vou lá no GeoGebra e vou colocar esses pontos. O meu ponto A, quem foi esse meu ponto A aí? 0 e menos 2, tá? Então, gente, eu digito tudo aqui, tá? Nessa entrada. Muita gente perguntou, aparece automaticamente? Não. Eu coloco letra A, maiúscula, o igual. Agora eu vou colocar, abro parênteses, 0 e menos 2, certo? Então, foi errado. 0 e menos 2. Então, este é o primeiro ponto. Observem que automaticamente, né, ele já aparece aqui na minha tela do GeoGebra, o ponto marcadinho, que é o ponto 0 e menos 2. O meu outro ponto é o ponto 1 e menos 2 terços, né? Ponto B, vou clicar aqui de novo. B maiúsculo igual a 1, menos 2, barra, ó, para indicar a fração, 2 terços, tá? Quando você digita a sua barra do teclado, né, já vai aparecer na forma de fração bonitinho ali, tá bom? Então, aqui, ó, estão os meus 2 pontos aí no meu plano cartesiano. Lembrando, mais uma vez, no GeoGebra. Se não tiver, para o meu não tá aparecendo. Gente, você pode dar o zoom, ó. Quando você dá o zoom, ele mostra os pontos, né, menores. Você pode também diminuir o zoom, ó. Clicar na tela, mexer na tela aqui. Que às vezes o seu ponto pode não estar no seu campo de visão. Mas não significa que ele não está aí, tá? Então, já está aqui os meus 2 pontos. Eu vou agora fazer o quê? Construir a minha reta. Como é que eu construo a reta? Simples, aqui no GeoGebra, eu vou na função aqui de reta aqui em cima, clico e clico em reta. Então, clico nos 2 pontos, tá? Clico em um e clico no outro. Uma dica que eu tenho comentado sempre, né? Sempre que você acabar de usar a função reta, volta aqui, ó, na setinha e clica de novo na setinha no mover. Tá? Por quê? Para não ficar selecionada a função reta, senão sem querer, você pode até acabar, né, fazendo outras coisas aqui sem querer, tá? Observem que apareceu a equação aqui e ela tá escrita diferente da minha equação. Para Ju, por que isso? Gente, esta é uma equação equivalente, tá? Então, assim, não tá errado, mas é uma equação equivalente à que eu tenho aqui, ok? Vamos agora marcar, né, os pontos para outra equação, tá? Então, pensando aqui, ó,
Vou preencher agora essa minha tabelinha. Lembrando daquele mesmo esquema, né? O que a gente quer fazer? Encontrar pares ordenados que são soluções. Para Ju, você quer chutar aqui os valores. Adivinhem só, eu só gosto dos mesmos, né? Os mais simples, mais básicos. Eu vou começar, por exemplo, usando zero. Por que zero? Gente, zero fica muito simples. No lugar de x aqui, se eu coloco zero, fica 2 vezes zero mais y é igual a 8. Deixa eu aumentar essa minha tela aí, né? Para não ficar assim tão pequenininho. Ó, 2 vezes 0 mais y é igual a 8. Então, significa que o meu y, ele é igual a 8. Todo mundo consegue perceber? Porque 2 vezes 0 é 0 e aqui fica só y igual a 8. Então, quando o meu x é 0, o meu y ele é 8. E aí, o meu par ordenado, ele fica o par ordenado 0 e 8, ok? Então, encontrei já o primeiro par, muito bom, show de bola. Vamos encontrar o segundo. Para Ju, qual é o número que você vai escolher, né, para supor aí, para encontrar os pares ordenados? Gente, já tinha vocês, eu gosto que a gente suponha valores simples para facilitar. Ah, eu quero botar 3,5, 7,9, pode? Pode. Mas escolha valores que facilitem a sua vida. Eu boto 0 justamente por isso. Se eu colocar 1 também, acho que vai facilitar a minha vida. Porque aqui vai ficar, ó, 1, né? Se aqui vai ficar 1, aqui vai ficar então na equação 2 vezes 1, né, mais y igual a 8. Então, resolver essa equação aqui se torna fácil, né? Gente, estou vendo que as cores do meu piloto, elas não estão das melhores. E o preto também, eu vou dizer a vocês, ele já tá bem fraco. Então, assim, eu tô tentando ao máximo, tá? Mas acho que tá dando pra entender, né? Então, aqui fica o y é igual a 8 menos 2, tá? Então, o y é igual a 6, ok? Porque aqui y é igual a 6, né? Subtrai aqui a 8 menos 2. Tudo bem? Então, meu par ordenado é o par 1 e 6, tá? Eu vou chamar mais uma vez essas letras de C e D. Lembrando que tem que ser maiúsculas, ok? Vamos voltar lá para o meu software GeoGebra. Vou botar o linkzinho do GeoGebra aí para vocês, para quem não consegue encontrar, mas ele é bem simples de achar também, tá? Então, os meus pares ordenados estão aqui, ó, 0 e 8 e 1 e 6, certo? Vou digitar eles ali na minha caixa de entrada. Então, aqui do lado, ó, meu par C, né, a letra C que representa, par ordenado 0 e 8, tá? Coloco a vírgula, coloco tudo. E o meu ponto D maiúsculo, tá, gente? Maiúsculo. Igual, tem que colocar igual, é o par ordenado 1 e 6. Se vocês observarem até, ó, nesse campo de visão que eu estou aqui, não está aparecendo para mim esses pares ordenados. Aí o aluno pode dizer, meu Deus, Pro, onde é que tá meus pontos? Não tá aparecendo aqui os pontos para mim na minha tela. O que é que aconteceu? Eu fiz alguma coisa errada? Não, gente. Às vezes é só porque é o zoom, a forma como isso aqui tá, o zoom na sua tela, tá? Então você precisa, ó, ou diminuir ou aumentar. Tá vendo que eu diminuí agora, apareceu aqui os meus pontos? Porque eles estavam localizados mais em cima, tá? Então, aí você pode botar na visualização que fique melhor para você, certo? Eu botei desse jeito aí que eu acho que vai ficar melhor. Os pontos ficaram mais juntinhos, né? Porque eles estão realmente próximos aqui, tá? Agora eu vou colocar aqui na função reta, clico em reta, clico em um ponto, clico no outro ponto. Pronto, o que é que aconteceu? Apareceu aqui a minha equação, ó. Observem que nesse caso apareceu exatamente a mesma, né? Não apareceu uma equivalente, mas é essa mesma reta. Pronto. Coloquei aí as duas retas, né? Vamos lembrar aí até de classificação. O que a gente falou sobre classificação? Se elas se cruzam em um ponto, ela é chamada de determinado, tá? Então, esse é um sistema determinado. Por que ele é determinado? Porque ele tem uma solução comum. E como é que eu sei quem é essa solução comum? Gente, a solução comum é esse ponto de interseção. E como é que eu sei esse ponto de interseção? Eu tenho que olhar e saber ele de cabeça? Não. Você pode aqui, ó, na função ponto, certo? Você pode ir direto na função ponto ou até na função interseção, tá? Mas aqui você pode ir no ponto, ó, e clica aqui. Pode até um zoomzinho para não clicar errado, aí clica aqui no ponto. Aqui ao lado aparece logo, ó, interseção. O que é que significa esta interseção? Significa que este é o ponto em comum entre as duas retas. Então, esse ponto é o ponto em comum entre essas duas retas de cada equação. Significa que este ponto, né, é a solução desse sistema. Para Ju significa, então, que se eu fosse utilizar, por exemplo, o método de substituição para resolver, né, o sistema, aquela ideia que a gente já viu nos outros vídeos, isola uma incógnita, substitui na outra, eu ia encontrar esse par ordenado? Exatamente isso. Então, a solução desse sistema é quem? O par ordenado 3 e 2, ó, que está aqui na ponta. 3 e 2, certo? Então, essa é a solução do meu sistema. Então, para Ju, o que é que eu tenho que fazer nesse tipo de situação? Você precisa, primeiro,
representar graficamente cada equação, né, cada reta. Depois que você representa graficamente, você vai identificar qual é o ponto de interseção. Então, esse ponto de interseção que aparece aqui, ó, o ponto 3 e 2 aqui, tá? Neste caso, ele é a solução desse sistema. Para Ju, se não tivesse ponto em comum, o que é que isso significa? Significa, então, que que o meu sistema ele é o quê? Impossível, ó, de acordo com a classificação aqui. Se ele não possui solução, então esse meu sistema ele é impossível. Se as minhas soluções, né, são infinitas, né? Então, ou seja, não tem uma solução única. Se as retas são coincidentes, então esse meu sistema ele é indeterminado. Ok? Espero que tenha ficado tudo claro aí. Qualquer dúvida, pergunte. Diga qual foi exatamente o momento que você não entendeu que a gente tira essa dúvida. Tá bom? Valeu, galera!